Bom, nós estamos, vivendo um momento bem difícil, ahn, com essa pandemia do coronavírus. E, bom, o que acontece é que o pânico ele tem se instalado muito nas pessoas, né? As pessoas realmente estão com um pouco de dificuldade de lidar com tudo isso. E uma coisa muito importante é que você, se não conseguir lidar muito bem com isso e deixar com que o pânico te domine, a suscessibilidade que você vai ter diante do vírus, a vulnerabilidade que você vai ter diante do vírus, vai ser maior. E a facilidade do vírus te atingir vai ser maior também. E não só isso. A elevação do pânico pode, inclusive, levar você a uma depressão, o que é péssimo, né? Então você tem a queda da imunidade e mais um transtorno depressivo. Eu acho que aqui a gente tem que nos acalmar um pouco e, de uma certa forma, gerir a nossa mente, gerir os nossos pensamentos, para que eles, de uma certa forma, não nos prejudiquem emocionalmente. Uma das primeiras coisas que basicamente você pode fazer é começar a gerenciar tudo que nasce dentro da sua mente, todos os pensamentos que surgem na sua mente. E você começa a trabalhar isso de uma certa forma, começando a questionar isso, começando a não permitir com que isso direcione a tua emoção para um lado prejudicial, né? É aquele momento que você, não faz sentido esse pensamento não vai me ajudar nesse momento, e agora ele só está instalando pânico em mim, e eu sei que o pânico é uma coisa que tem que ser afastada de mim, porque se o pânico não for afastado de mim, eu basicamente vou ficar mais vulnerável ao vírus. Então eu não vou permitir com que o pânico se instale, não vou permitir com que isso se instale. Eu não vou ser atingido, não vou ser atingido. Essas determinações, essas críticas, esses questionamentos, eles são importantes nesse momento e eles vão ajudar você a conduzir a direção da sua mente. Por que muitas pessoas não têm a condução da própria mente delas? Porque elas não fazem esse trabalho de gestão psíquica. Elas não fazem esse trabalho de questionamento. Elas não fazem esse trabalho de direcionar os seus pensamentos para uma direção que não vai fazer mal a ela. Ela tende a impulsionar o fluxo de pensamentos e ela acaba, de uma certa forma, canalizando as suas emoções para algo que não as ajuda. Esse é um momento de você se impor. Esse é o momento de você, de uma certa forma, criticar os pensamentos que não te ajudam e impor pensamentos que vão te fortalecer. Esse é o segredo. Não faz sentido. Surgiu aquele pensamento que instala pânico. Não faz sentido esse pensamento. Não faz sentido esse pensamento. Por que eu vou guardar algo que não faz sentido? Onde está a sabedoria em mim em guardar algo que não me serve? Como eu vou direcionar as minhas emoções se eu não tenho o próprio controle dos meus pensamentos? Não, negativo. Esse pensamento ele vai embora agora. E eu vou decidir que essa praga na minha tenda não vai chegar. Essa praga em mim não vai chegar. E eu vou ser blindado disso. Eu vou ser blindado disso. Essa praga na minha tenda, na minha casa, nos meus familiares, não vai chegar. Não vai chegar. A partir do momento que eu começo a desenvolver essa comunicação, eu estabeleço um fluxo de pensamentos diferenciados na produção da minha própria mente. Deixa eu dizer uma chave legal para você.
Uma coisa que você precisa ter em mente: a comunicação influencia a mente. É por isso que muitas pessoas dizem que profecias são autorrealizáveis. Quando você diz, eu sou feia, basicamente você se percebe mais feia, você enxerga traços de uma certa forma mais feios, e você vai criando cada vez mais essa imagem de feia. Porque a sua comunicação ela está direcionando sua mente. Claro que isso foi um exemplo. Mas quando você fica dizendo, por exemplo, quando você fica trabalhando comunicações que influenciam, que direcionam a sua mente para o pânico, como, nossa, esse vírus pode me atingir. Nossa, olha esse vírus está crescendo, está atingindo o Brasil inteiro, está atingindo isso, está atingindo aquilo, está atingindo aquilo. Você se preocupa. Você começa a criar mais preocupação. Por quê? A sua comunicação está conduzindo a sua mente para criar preocupação. E você está pondo mais lenha nessa fogueira com mais comunicação. Então, mais pensamentos que incentivam a preocupação, eles vão ser criados. E aí surge uma ansiedade. A partir do momento que você muda a comunicação, que você começa a trabalhar determinadas determinações que te empoderam, como essas que eu acabei de mencionar aqui, como esse vírus não vai chegar na minha tenda, como esse vírus não vai me atingir. Dessa forma, você começa a direcionar a sua mente, começa a direcionar ela para um destino que basicamente vai tornar você muito mais forte. Lembre-se disso. A sua comunicação direciona os seus pensamentos. Esses pensamentos vão transformar a sua energia emocional. Se eu conduzo o fluxo dos meus pensamentos para a transformação de boas energias emocionais, se eu basicamente direciono os meus pensamentos para uma direção que me faz perceber que eu estou mais segura, eu acabo não desenvolvendo um transtorno psíquico que pode vir pela falta de segurança. Por quê? A falta de segurança, ela nos conduz ao medo. E uma excessividade do medo faz com que mais pensamentos sejam direcionados para a produção de mais medo, e eu entro numa espiral aonde eu produzo mais pensamentos que geram mais medo, e quando vê eu estou completamente dominado por isso. Entende? Mas quando eu produzo pensamentos que mostram claramente para mim que eu estou seguro, é aí que isso muda. É aí que isso muda. É aí que isso muda. Entende? Então, você tem que direcionar os seus pensamentos dessa maneira. E isso vai te ajudar muito a lidar com tudo isso que está acontecendo hoje.